Olá pessoal, tudo certo? O nosso grupo aqui vai estar apresentando para vocês um pouco sobre a cultura da uva, né? Nós tivemos que dar uma modificada na nossa apresentação por conta dessa pandemia aí que está acontecendo pelo Covid-19 e através disso nós tivemos que criar essa aula, né, esse vídeo aula para vocês aí, para a gente estar apresentando um pouco sobre o nosso trabalho, né? O nosso grupo aqui é composto por mim, a quem vos fala, o Adão, pelo Alex, pela Cristiele, pelo Matheus Nicolau, pela Poliana e pela Tassiane. E cada um vai estar explicando um pouco sobre a cultura da uva, né? Então a gente tentou trazer para vocês aqui várias características da uva, desde de suas características morfológicas, desde o ataque de praga, de doença, para a gente estar tentando adaptar essa cultura aqui na região do Mato Grosso e também no IF, né, como nós já temos experimento no IF, então a gente precisa conhecer um pouco mais sobre essa cultura, então nós trouxemos aqui para a gente dar uma olhada nessa cultura, né? Então a disciplina referente à disciplina de fruticultura pelo professor que está ministrando a disciplina, o professor Lucas Holanda. Começando aqui com uma breve introdução sobre a cultura da uva, né? Uma classificação botânica. Ela é da ordem Raminidae, da família Vitaceae, subfamília Ampelidae, pelo gênero Vitis e o subgênero Euvitis e Muscardini, né? E como nós podemos observar nessa imagem, a cultura da uva ela possui grande diferença tanto de uma cultivar para outra, né, que pode variar tanto de coloração, como porte de planta, tamanho de folha, exigências nutricionais e aí por diante, né. Então, cada cultivar ela vai ter uma finalidade após a sua colheita. Tem aquelas cultivares que vão ser finalizadas aí para produção de suco, de vinho, e as cultivares que vão estar sendo utilizadas aí para o consumo in natura, né? Então aqui nós tentamos separar dois grupos para vocês aí tentando observar, que o primeiro grupo é denominado pela letra A, que são as europeias ou as finas, né? As cultivares para a mesa são as cultivares Itália, Rubi e Benitaca, que são aquelas que podem tá sendo consumidas aí in natura. E já as cultivares para vinificação, né, que são as cultivares utilizadas aí para produção de vinho, produção de suco, são a Cabernet Sauvignon, a Merlot e a Syrah. E também outras variedades, né, que nós trouxemos para os senhores, as que são mais utilizadas, né. O outro grupo que eu falei para vocês, denominado pela letra B, são as americanas ou as rústicas, né? Também são subdivididos em dois outros grupos, que são as cultivares para mesa, né, que apresentam aí como cultivar a Nigara rosada, a Nigara branca e a Isabel, e as cultivares para processamento, né, que são aquelas que vão ser mandadas para a indústria para estar sendo fabricados os vinhos, os vinhos de mesa, os coloniais, ou até mesmo os sucos a partir da fruta da uva, né, que são a Isabel, a Bordeaux e a Concorde. Cada variedade de uva ela apresenta uma característica tanto no sabor, né, que as pessoas começaram a observar isso e através disso cada cultivar ela possui uma característica diferente tanto para ser consumida in natura como para a produção de uva. Por isso que existe tanto a produção de vinho. Por isso que existe tanta essa diferença, tanto esses subgrupos aí para estar sendo disseminado aí por diante. Bom, começando com o histórico aqui, né, a cultura da uva ela é originária da Ásia, né. A uva é uma das frutas mais antigas utilizadas na alimentação humana e a sua produção, a partir de então, ela se espalhou para todo mundo, né. Como nós podemos observar na imagem, essa imagem que está ilustrada pelo círculo vermelho, foi basicamente a origem da sua descoberta, né, no mar do Cáspio, né, na região da Ásia, na origem da Ásia, e através disso, quando eles começaram a descobrir que a uva ela poderia estar sendo utilizada para alimentação, eles começaram a transportar essa cultura para outros locais, para estar sendo cultivada. E através disso ela foi disseminada para outras regiões do mundo, que é produzida até hoje. A sua origem ela vem por volta do ano de 6000 a.C., né? Então uma cultura muito antiga e que exige um grande conhecimento, né, da pessoa que está manuseando, cultivando, para estar dando continuidade ao seu cultivo, né? Porque é uma cultura muito, muito dinâmica. Bom, já no Brasil, o cultivo da uva ele começou no ano de 1535, na capitania de São Vicente, que foi trazida pelos portugueses, né? Quando o Brasil foi descoberto no ano de 1500,
né? Os portugueses trouxeram consigo a cultura da uva, né? Como nós podemos observar no mapa ali, ela foi encontrada na região daquele círculo mais pequeno, foi transportada para o Egito e a partir de então ela começou a ser disseminada para outras regiões do mundo inteiro, né? E por volta do ano de 1535 ela chegou no Brasil pelos portugueses e a partir de então a imigração italiana em São Paulo e no Rio Grande do Sul no final do século XIX deu um grande impulso a essa cultura, né? E o consumidor ele começou a descobrir que diferentes regiões do Brasil pode estar sendo produzida ou cultivada a cultura da uva. Mas basicamente ela começou a ser cultivada na região do Rio Grande do Sul, por conta de adaptação ao clima, que ela foi trazida para cá, começou a se adaptar ao clima, e posteriormente ela foi, com a adaptação natural da cultura, ela foi se adaptando a outras regiões e foi hoje produzida em várias regiões do Brasil, né? Tanto é que o Nordeste hoje, né, o Vale lá é um dos mais produtores do Brasil hoje. Bom, falando agora sobre um pouco sobre o panorama mundial, né? A uva hoje, como nós podemos observar, é cultivada em todas as regiões do mundo, né? E hoje a China, ela é um dos maiores, né, o primeiro maior produtor de uva do mundo, né? Aqui nós trouxemos para vocês e o Brasil hoje nessa posição ele fica em 14º, né? Então é uma cultura que apresenta grande característica, importância econômica, né? Porque ela é produzida em várias regiões do mundo. Bom, aqui nós trouxemos uma outra tabela, né? Um panorama nacional, agora já visando o nosso país aqui, o Brasil. Hoje o maior produtor do Brasil é o Rio Grande do Sul, né? Ele vem sendo aí o maior produtor já em consequências em vários anos seguidos, né? Em sequência, né? Aqui nós trouxemos um dado de 2013, 14 e 15, que ele veio por 3 anos consecutivos o maior produtor, por conta da adaptação dessa cultura ao clima daquela região, né? Então, quando os portugueses trouxeram para o Brasil a cultura da uva, ela começou a se adaptar àquela região que ela foi introduzida, e a partir de então, hoje o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de uva do Brasil. Bom, aqui nós temos um mapa que mostra o nosso país, né, o Brasil, e hoje as principais regiões produtoras aqui no Brasil. Como eu falei para vocês, o Vale do São Francisco, lá no Nordeste, é um dos maiores produtores hoje, né, o Vale do São Francisco no Nordeste, né, por conta da adaptação da cultura àquela região, né, por conta do melhoramento genético e da própria variabilidade genética da planta que conseguiu fazer com que ela se adaptasse àquela região para estar sendo produzida, né? Então a gente pode observar que hoje no Brasil ela pode ser cultivada tanto da região sul como na região norte, né? Tanto sul como norte, né? Então isso é uma grande característica porque a qualidade de fruto da região sul ela é diferente da qualidade de fruto da região nordeste, né? Elas possuem grandes qualidades, porém elas são diferentes, né? Alguma pode apresentar maior sanidade para estar sendo introduzida para a produção de suco, de vinho, e a outra para estar sendo consumida in natura, né? Isso vai variar do tipo de produção, do tipo de cultivo que está sendo implantado na lavoura ou no campo de produção, né? Bom, através disso, né, o Vale do São Francisco hoje ele é um dos principais produtores, né, do Brasil, como eu já havia citado anteriormente, né. Ele se iniciou a exploração da uva na década de 50, né, então já faz aí mais de 70 anos que ela é cultivada naquele local, né, com a chegada do técnico português José Cabral de Noronha e Menezes, né, contratado pela Comissão do Vale de São Francisco, né? E através disso, com essa introdução da cultura, ela foi se adaptando àquela região, àquele local, e posteriormente ela foi sendo cultivada, né, em outras regiões do Brasil. E nos meados da década de 50 houve um grande investimento pelos setores públicos e privados, servindo de embriões para a viticultura atual, né? Então naquela época o governo ele já estava investindo, né, já estava incentivando os produtores a estar introduzindo aquela cultura na região, né, para estar aí movimentando, dando um giro maior para o país, né. Bom, aqui nós temos uma foto, né, que mostra o Vale do São Francisco lá, né, como podemos observar na imagem, a qualidade da uva lá é uma qualidade muito
de muita boa sanidade, né, que apresenta aí características próprias para ser consumida in natura, né, e aqui são os parreirais lá no Vale do São Francisco, né, as cultivares lá que são produzidas lá. Aqui também tem uma outra imagem que mostra aí os parreirais lá. E o Vale do São Francisco é o lugar que produz, o único lugar que produz uva até 3 vezes ao ano, porque as condições do clima são propícias para isso, né? Tanto se o produtor fornecer irrigação, fornecer as características nutricionais disponíveis para a planta, ela vai estar conseguindo expressar o seu máximo potencial e vai estar conseguindo aí produzir até 3 vezes ao ano, como mostra nessa informação que foi trazida para vocês. Bom, falando um pouco agora sobre a importância econômica e social, né? A uva é uma cultura que apresenta grande importância econômica e social, porque ela gera não somente serviços na lavoura, né? Serviços ali para o seu cultivo, mas também serviços posteriores, né? Tanto para exportação, como podemos observar na imagem, uvas sendo transportadas por um avião, né? Exportação para outros lugares, como também no processo de indústria, né? Ali fabricação possivelmente de vinho, ou de suco, ou até mesmo embalado para você estar sendo vendido em mercado. Então, o leque de trabalho que essa cultura exige é muito grande, né? Então, ela possui um valor econômico e social muito grande, né? E a uva é uma das frutas mais apreciadas pelo homem desde da mais remota antiguidade, né? Os primórdios já estavam consumindo uva antigamente e hoje continua-se esse consumo. E é uma fruta muito saborosa e saudável, utilizada em diversas receitas das mais variadas formas, como eu já havia citado anteriormente, né? Pode estar sendo tanto utilizada para o consumo in natura, para o consumo de vinho, de suco, e é um leque de oportunidade de trabalho muito grande que essa cultura está trazendo para o Brasil e também para outras regiões do mundo. Bom, em relação ao valor nutricional, ela é rica em carboidrato e apresenta pequenas quantidades de vitamina do complexo B e vitamina C, né? A uva é rica em compostos antioxidantes e anticancerígenos, né? E o vinho, ele possui propriedades no controle de doenças cardiovasculares, né? Então muitas pessoas acham que a uva ela é até um remédio natural para estar aí combatendo essas doenças cardiovasculares, né? Bom, aqui nós temos alguns produtos, né, que são originados da uva, né, vinho, suco, geleia, né, e até mesmo o seu consumo in natura. Outros produtos aí como sorvete, como creme, shampoo, entre outros produtos que podem estar sendo também utilizados pelos seres humanos. Falando um pouco agora sobre as características da planta, né, a morfologia da planta, como nós podemos observar na imagem, é uma planta que apresenta uma característica muito dinâmica, né? Então, a pessoa que está cultivando essa cultura, ele tem que conhecer o máximo dela para estar fazendo com que ela possa expressar o seu máximo de produtividade para estar trazendo lucro, além disso, além do lucro, uma boa qualidade de fruto para o consumidor final, né? Então, aqui nós tentamos trazer para vocês um, um panorama muito geral dessa cultura, né, explicando um pouco sobre raiz, caule, folhas, né, e as principais estruturas que a planta apresenta, certo? Começando um pouco sobre a raiz, né, a principal função da raiz, além da captação de água e nutriente, é dar estrutura para a planta, fixação para a planta. Como a cultura da uva é uma cultura trepadeira, uma cultura que cresce bastante, ela precisa ter um sistema radicular muito agressivo que vai dar sustentação para essa planta, né? Então, a principal função da raiz, principalmente das raízes grossas, é a fixação da planta ao solo, né? Que possui como função mecânica, desempenhada pelas raízes grossas, como eu já citei anteriormente. Além disso, existem também as raízes finas, né? A gente vai estar mostrando uma imagem posterior que também existem as raízes finas que fazem a captação de água e de nutrientes que serão aí depois transportados para toda a planta e suprindo a necessidade nutricional da planta. Além disso, quando a cultura da uva ela é cultivada em um solo que não apresenta tanta disponibilidade de nutriente, as raízes elas criam uma certa estrutura de reserva, né, para estar ali armazenando esses nutrientes e até mesmo a água, para depois estar disponibilizando para a planta em períodos críticos de desenvolvimento, né? E também as raízes são responsáveis pela produção de hormônios de crescimento, né, giberelina, citocinina e ácido abscísico, já que é uma cultura
né, que está sempre produzindo, sempre gerando cacho, sempre gerando fruto, então ela precisa desses hormônios de crescimento para estar estimulando o máximo de desenvolvimento seu. Bom, aqui como eu falei anteriormente, é uma ilustração da raiz, né, que aponta aí as raízes grossas, né, e as raízes finas. As raízes grossas são aquelas raízes que dão estrutura para a planta, e as raízes finas são aquelas estruturas que apresentam característica de captação de água e nutriente, que posteriormente serão distribuídos, né, e fornecidos para toda a planta em sequência. Bom, falando um pouco sobre o caule, como nós podemos observar na imagem à direita, a cultura da uva é uma cultura trepadeira, né? Uma cultura que cresce bastante. Então, além do seu sistema radicular ser um sistema radicular vigoroso, agressivo, que tem que apresentar características de suporte à planta, o caule não se diferencia muito do sistema radicular, porque ele também tem que ser resistente e tem que ser grosso, né, espesso, para estar ali dando suporte também tanto para a parte de baixo como para a parte de cima. E além disso, a principal função do caule é conduzir as substâncias necessárias, tanto captadas pelas folhas através da fotossíntese, né, da parte de cima para a parte de baixo, como da parte da raiz para a parte de cima da copa da planta. Então o caule também possui grande importância nesse. Já as folhas, elas são responsáveis pela respiração, transpiração e pela fotossíntese, né? E através disso elas são compostas por duas partes, que é o pecíolo e o limbo. Então cada cultivar, cada espécie, ela vai ter um tipo de folha diferente, né? Folhas que apresentam características de coloração mais esverdeada, mais clara, e isso vai variar de espécie para espécie e também do local que ela está sendo cultivada, né? Bom, através disso aqui nós trouxemos um exemplo de uma folha de uma uva para vocês estarem vendo, né? E, como eu já havia citado anteriormente, ela é uma cultura muito dinâmica, muito ampla, que apresenta várias estruturas ao longo da própria planta. As gavinhas, elas possuem grande importância, uma estrutura que possui grande importância na planta da uva, né? Por conta que ela é um órgão, né? Uma estrutura que apresenta características de resistência à planta, né? Então, conforme a uva vai crescendo, vai trepando, né? Essas gavinhas são responsáveis por dar suporte, né? Por segurar os ramos, né? E através disso a planta consegue expressar o seu máximo de desenvolvimento, tanto crescendo para cima como crescendo para os lados e também o sistema radicular, né? Então essa gavinha possui grande importância, né? Por conta disso, porque é uma cultura que apresenta características de trepadeira. Bom, em relação às flores, né, a cultura da uva é uma cultura que apresenta flores muito dinâmicas, né? Então existem flores que podem ser hermafroditas, né, que apresentam tanto o sexo masculino como o sexo feminino, flores que apresentam somente o sexo feminino e flores que apresentam somente o sexo masculino. Como eu falei, é uma cultura muito dinâmica, muito difícil de ser estudada, né? E a pessoa que está cultivando essa cultura, ele tem que saber ao máximo dela para estar expressando o máximo de produtividade de lucro para o produtor. Então, quando a gente se pega uma cultura que apresenta flores, que existem três distinções, né, tanto hermafrodita como feminina como masculina, é uma cultura que apresenta aí grande diferença em relação às outras culturas, né? Então ela tem que ser levado um pouco o estudo mais a profundo para estar sendo desenvolvida a campo, né? E através disso aqui nós trouxemos para vocês algumas sequências, né, tanto da flor fechada até o abrimento da flor, né, para estar mostrando para vocês como que seria possivelmente essa abertura dessa flor, né, as estruturas que são encontradas dentro da flor, certo? Então aqui é uma ordem que apresenta essas características. Bom, aqui é uma característica da flor também, né, que apresenta também essas características aí muito distintas, né, tanto da imagem da esquerda como da imagem da direita, que tem que ser levada também em consideração, em conta, para estar sendo cultivada. Então, pessoal, dando continuidade aí na morfologia da videira, falando agora um pouco sobre os frutos, né? Então, logo depois que termina a fecundação da flor ali, ela vai dar origem ao fruto, ao bago, né?
que é onde vai estar constituído este bago por uma película, que ela vai envolver todo este bago, né, uma película de proteção para este fruto. Temos uma semente que ela serve como um prolongamento dos canais onde que vai circular a seiva, né, para levando todas as substâncias necessárias para o desenvolvimento deste bago. Temos também as estruturas do pincel e a polpa, que elas vão corresponder à zona onde está o mosto. O que seria este mosto? Seria o sumo que a polpa e o pincel originam para poder originar o vinho, né? Para podermos fazer o vinho, né? Que é uma especiaria muito utilizada, um subproduto muito utilizado da uva e muito consumido. Então, dando continuidade aí, pessoal. Então, aqui temos uma imagem representando um bago, um fruto pronto para a colheita, onde já foi colhido, né? Totalmente perfeito. E também temos algumas estruturas de suma importância no fruto que eu irei falar um pouco mais a fundo de cada uma delas. Onde que temos aqui a película, né, que foi dito anteriormente. Esta película, ela é uma pequena pele de espessura variável, que ela vai proteger o conjunto do bago, igual diz anteriormente, né? Serve mais para proteção. Temos a pruína, que essa pruína, todo mundo já viu, aquela cera, tipo um pozinho branco, que quando vamos no mercado comprar uma uva e tal, tem aquele pozinho branco na uva. Então, esse pozinho branco é chamado de pruína. E o que que é? Ela é uma substância cerosa, semelhante a uma poeira esbranquiçada, né, como eu disse, e bem aveludada, praticamente. E é nesta região que se fixam as leveduras responsáveis pela fermentação, ou seja, é nessa região onde que vai estar as leveduras que são responsáveis pela fermentação, onde que ajuda mais ainda na hora de estar fazendo o vinho, para originar o vinho, né? São muito importantes, então. Também temos a polpa, né, que é uma das estruturas mais importantes do fruto o bago, né? A polpa, que é a parte carnuda do fruto, que ela apresenta cerca de 85% total do bago, né, do fruto. Ela é rica em açúcares, ácidos e várias outras substâncias de suma importância. Também temos as grainhas ou sementes, chamada de grainhas ou semente, né? Essas grainhas ou semente, elas são ricas em taninos e gorduras, mas elas não têm interesse para a produção de vinho, nem interesse comercial, né? E também temos o pedicelo, que seria uma estrutura responsável para dar sustentação a este bago, né? Para não cair no chão, não danificar. Então, dando continuidade, então, pessoal, falando agora um pouco das cultivares, né? Então, as cultivares, elas são classificadas de acordo com cada finalidade. Vamos ter cultivares, então, para porta-enxerto, cultivares para mesa, cultivares para vinho, suco e vários outros subprodutos, né, que temos aí destinado da uva. Então, na cultivares para mesa, nós temos elas tanto com semente e cultivares sem semente. Então, vou falar um pouco mais a fim de algumas cultivares. Então, cultivares para porta-enxerto, temos as cultivares Tropical IAC 313, a Jales IAC 572, a SO4, a 1103 Fausen, que é representada pela imagem A, temos a Rupestre do lote, representada pela imagem B, né, que são cultivares bem utilizadas aí para a produção de porta-enxertos, né, que é onde que se originam as mudas, né, de mais importância aí. Dando continuidade então, pessoal, falando um pouco de cada uma dessas cultivares, temos a cultivar aí Tropical IAC 313, né, que ela é uma cultivar de cruzamento entre a Goya e a Vitis cinerea. São duas espécies de uvas, né, bastante utilizadas para o cruzamento dessa cultivar. Né? Ela é um porta-enxerto muito vigoroso, dificilmente perdem folhas, ou seja, dificilmente temos prejuízos através da fotossíntese, né? Também ela é de super adaptação em condições climáticas, se adapta muito bem em condições climáticas tropicais, né? Também ela se adapta muito bem a diferentes tipos de solo.
é uma cultivar muito boa, muito excelente aí para se adaptar em diferentes tipos de solos, pessoal. Tem uma boa tolerância aos nematóides. Não saberei exemplificar de quais nematóides ela tem tal tolerância, né? Mas dando continuidade, então, a cultivar Jales IAC 572, né? Que é uma cultivar do cruzamento entre a Vitis caribea e a 10114, Vitis riparia e Vitis rupestre. Essa 10114 é o cruzamento de duas espécies da uva com o cruzamento entre a Vitis caribeia, que se origina a Jales IAC 572. Essa cultivar é um porta-enxerto muito vigoroso, ela se adapta muito bem tanto em solos argilosos como em arenosos. Tem um ótimo enraizamento e um ótimo pegamento. É uma cultivar muito utilizada. Então, ela é muito utilizada na região do submédio do Vale do São Francisco, né? É uma cultivar que está dando muito bem naquelas áreas. Continuando falando um pouco agora sobre a cultivar SO4, né? É uma cultivar do cruzamento entre o grupo da Berlandieri e da Riparia. É um porta-enxerto com desenvolvimento muito vigoroso, né? Tem uma grande produtividade na maioria das copas dela. Um problema com a fusariose e dessecamento ela tem muito problema com a fusariose e o dessecamento do engaço, que são doenças aí, né, provocadas nessa cultivar. E ela é bem diferente da cultivar anterior, né, que podemos ver que ela é uma cultivar aqui que não tem muito ramificações. Ela projeta mais na copa, né? Dando continuidade aí, então, pessoal, agora falando um pouco sobre as cultivares para a mesa, né? Vamos lá, então, falando agora de cultivares para a mesa. Um pouco da cultivar Itália, aquela uvinha bem azedinha, todo mundo gosta aí. Tem um cacho muito volumoso, né, com um peso médio aí de chega até 500 gramas, dependendo do seu cacho ou até mais, né? Os cachos são bem raleados, por causa que eles podem pesar muito. Eles produzem bagos grandes com película grossa de coloração amarelo âmbar, como podemos ver na imagem. O sabor dela é levemente moscato, ou seja, meio azedo, né? Essa produtividade dessa cultivar pode chegar até 40 toneladas por hectare em um ano. Então é uma cultivar muito boa para a mesa, né? Ela é uma das mais consumidas aí. Dando continuidade, pessoal. Falando um pouco sobre a cultivar Niagara Branca. É uma cultivar bem consumida aqui no Brasil. Em qualquer lugar no mercado podemos encontrar ela. É a principal uva americana, né, utilizada para a produção de vinho de mesa, a Niagara Branca. Ela é muito apreciada pelos consumidores pelo devido ao intenso aroma e o sabor, né, característico, e confere o vinho ali, né, é bem assimilável, né, bem parentesco mesmo. É uma cultivar bem fértil e bastante resistente às doenças fúngicas, né? Então é uma cultivar muito boa aí para os produtores que utilizam cultivares para a mesa na sua propriedade, né? Ela também pode ser plantada de pé franco, mas normalmente é enxantada. Pé franco seria a utilização do ramo ali direto, mas ela é mais normalmente enxertada, né? Por causa que utiliza um porta-enxerto com uma resistência maior e vai ter uma produtividade melhor. Tudo isso vai depender das características aí. Dando continuidade, então, falando um pouco agora sobre a Niagara Rosada. A Niagara Rosada ela surgiu de uma mutação somática, que é da Niagara Branca. Ela é uma mutação da Niagara Branca. Essa mutação surgiu no município de Jundiaí, em São Paulo, ocorreu no ano de 1933, né? Então ela vai possuir as mesmas características da Niagara Branca, somente a cor que muda, que vai ser uma cor mais chamativa, atraente para o consumidor, né? É muito interessante essa cultivar para a mesa. Dando continuidade, pessoal, falando agora
as cultivares para mesa sem semente. As que eu estava falando anteriormente eram cultivares para mesa com semente. Essa cultivar superior seedless, ou festival, o nome dela, apresenta excelentes características comerciais, né? Ela é uma cultivar que é bem produzida, que varia em torno de 5 a 20 toneladas por hectare. Então a produtividade, quer dizer, reduzida, né? Não é tão bem produzida assim. O seu ciclo fenológico médio é de 94 dias, né? O peso médio dos cachos é de 280 gramas. O seu comprimento, diâmetro médio das bagas são respectivamente de 22,3 mm e 19,1 mm, ou seja, ela é bem pequenininha, né? Os teores dela de sólidos solúveis totais, ou seja, do BRICS, tem 17 de BRICS, ele tem um 17 de BRICS. A relação açúcares, acidez são satisfatórias, né? A relação entre açúcar e acidez são satisfatórias. Então, uma cultivar aí que ela não é tão consumida assim, né? Aí dando continuidade aí, pessoal. Falando um pouco agora da cultivar Thompson. Essa cultivar ela é bem consumida aqui. Ela é originária da Ásia, né? Ela é conhecida por outros nomes também, como sultana, né? Seus cachos eles são bem grandes, dessa cultivar Thompson. Ela pesa em média de 400 a 600 gramas, né? Ela é acentuadamente grande e compactos os seus bagos. As bagas delas de um tamanho médio, pesando cada baguinha, cada fruto de 6 gramas até. São de maturação média, né? Ou seja, não tão rápido e não tão tardio. São plantas muito vigorosas e produtivas, né? Elas são bem adaptadas a áreas de intenso calor, né? Então pode ser aí produzida em lugares que tem um clima bem calor, né? Dando continuidade então, pessoal, falando um pouco agora da cultivar Crismon Cedrus. É uma cultivar aí com um ciclo fenológico de 123 dias, né? Os seus cachos eles apresentam uma coloração rosada intensa. O seu formato predominante é cilíndrico e mediamente compacto, com peso médio de 367 gramas aí. O seu comprimento é de 21 centímetros, largura de 12 centímetros. As suas bagas elas são alongadas, com peso médio de 4 a 4 gramas. Ela tem 22,1 milímetros de comprimento cada baga. Seus frutos eles apresentam uma textura de polpa crocante, sabor neutro e baixa aderência das bagas ao pedicelo ali, né? Elas são bem fixas aos pedicelos, né? Então, pessoal, é uma cultivar não tão consumida assim, né? Por causa que não vemos muito no mercado ela, né? Mas dando continuidade, falando um pouco agora da cultivar Riesling itálico. É uma cultivar mais para utilização aí no vinho e do suco, né? Ela é muito popular, essa cultivar, na produção de vinho no Brasil. Ela é originária da França. Ela tem os cachos médicos, cônicos e compactos, como podemos ver na imagem. São bagas pequenas, né? E sua polpa ela é delicente, aromática, ou seja, é bem saborosa, como podemos quando tomamos um vinho aqui degustar. É bem gostosa mesmo essa cultivar, muito utilizada para a produção do vinho, né? É uma cultivar excelente. Dando continuidade, falando agora da última cultivar aí para o vinho, né, e o suco utilizada para vinho e açúcar, que é a Cabernet Franc. É uma cultivar da origem francesa também. Ela é a principal vinífera tinta cultivada no Brasil, em Rio Grande do Sul, né, mais utilizada então para a produção de vinho tinto. Tem um grande vigor, elas produzem relativamente bem pouco, mas tem um grande vigor essa cultivar. Os seus cachos eles pesam muito pouco, de 70 a 150 gramas. As suas bagas são bem pequenininhas, como podemos ver na imagem. A sua maturação é de média tardia.
ela exige um bom controle fitossanitário, ou seja, é muito complicada a produção dessa cultivar, devido a muitas doenças estar acarretando essa cultivar. E apesar das suas fracas características agronômicas, o vinho produzido dessa cultivar é de primeira qualidade. É uma cultivar muito utilizada aí por vinho tinto e muito apreciada. Mas então é isso, pessoal. Agora quem vai dar continuidade aí ao seminário aí vai ser a Tassiane, e muito obrigado. Bom, dando continuidade, então, falando então das cultivares para uso de vinho ou suco, né? Nós temos então a cultivar Concorde, que é a labrusca, né? Que é mais procurada então para a elaboração de suco, né? Porque ela tem uma característica de aroma e sabor muito agradável, né? Que confere para o produto final. Então, labrusca, dá esse nome labrusca porque quando a cultivar, ela é ótima opção para suco, tá? Então, ela apresenta uma alta resistência ao mildio e ao oídio, né, que são doenças que acometem a videira, tá? Porém, ela é pouco sensível à antracnose, então tem que ter um controle mais rigoroso quanto a esta doença, tá? Certos vinhedos, então, dessa cultivar, pode acabar ocorrendo o abortamento floral, né? Tendo prejuízos, então, na produtividade final, tá? Bom, então aqui é uma foto ilustrando, né, os cachos de uva, né? E um dos produtos finais. Então, a película dessa uva, ela é bastante fina. Então, por isso, ela é bastante suscetível ao rachamento de bagas, tá? É uma cultivar com essa característica de ter o rachamento de bagas. Então, alguns autores, eles também explicam esse rachamento sendo como um ponto de vista fisiológico, tá? Que ocorre pelas variações do volume dessas bagas, que pode ser ocasionado pelo fluxo de água para dentro e para fora dessas bagas. Então, alguns estudos demonstram que as bagas, elas possuem elasticidade até um certo limite. E algumas variedades não suportam essas variações, né? Essas variações de fluxo de água e tal, e por ter um certo limite de elasticidade, acabam tendo a rachadura dessas bagas. Então, pode também ser uma explicação dessa característica para essa cultivar. Outra cultivar, então, para vinho e suco é a Bordeaux, tá? Que é um nome comum de cultivar ivês, que não se tem uma origem certa dessa cultivar. Ela, então, é uma cultivar que tem um bom vigor e produtividade, e ela também apresenta uma alta resistência às doenças fúngicas, tá? Os seus cachos, eles são pequenos, né, em torno de 150 gramas, cilíndricos, às vezes alado, né, e mediamente compactado. Bom, então aqui é o cacho, né, de uva. Então, as bagas, elas são pequenas, tá? De 2 a 3 gramas, arredondadas, pretas, e com polpa de textura média, tá? E ela pode ter um sabor, então, foxado. Quando se fala um sabor foxado, quer dizer que o aroma ele é mais adocicado e terroso, tá? Por isso que alguns produtores falam um sabor fuxado. Bom, então, alguns fatores climáticos que podem estar influenciando, né, no cultivo da videira. Então, nós temos a radiação solar, a temperatura, a umidade relativa do ar, a precipitação e a velocidade dos ventos. Bom, então, o primeiro fator climático
bastante importante é a radiação solar, que a videira é uma planta que ela é exigente em luz. Então, ela requer elevada insolação durante o período vegetativo, tá? Que é um processo, um fator, né, bastante importante para a fotossíntese, e que vai influenciar, então, assim, na composição química da uva, né, que é bastante importante para a saúde, né, de quem irá consumir essas uvas, né? Então, é um fator bastante visto no produto final, tá? Então, a radiação solar, ela recebida pela planta, ela depende do local, né? Em função da latitude, do período do ano, da nebulosidade, da topografia e da altitude, entre outros fatores. Então, às vezes, a radiação solar muda de um determinado local para outro. Por isso que a uva ela se adapta de diferentes formas, né? Tem diferentes adaptações dependendo do local, tá? Então, quando se tem maior número de insolação, né, de radiação solar durante o ano, acaba tendo bons teores de açúcares nos frutos e uma acidez adequada, nem muito nem pouca acidez, tá? Que é bastante importante para as uvas, tá? Tanto para a produção de vinhos, né? Por isso que a radiação solar é importante. E quando se tem já uma elevada insolação aliada ao excesso de calor, pode então estar prejudicando o produto, principalmente para a agroindústria, tá? E vai ter uma baixa acidez. Então já prejudica quando se tem uma elevada insolação aliada ao excesso de calor. Outro fator, então, é a temperatura. Tá? A temperatura do ar, então, ela vai influenciar, né, na atividade fotossintética das plantas, em que a redução nas reações fotossintéticas ocorre quando a temperatura está inferior a 20 graus Celsius. Então, recomenda uma temperatura, sendo a faixa ideal, né, para produção de uvas, entre 20 e 30 graus, principalmente de mesa, uvas de mesa. Tá? Então, quanto mais elevada for essa temperatura da região de cultivo, né, maior será a concentração de açúcar, então, e menor de ácido menor de ácido málico nos frutos. O ácido málico é o responsável por dar a acidez à uva, tá? Que é bastante importante, assim, quando vai utilizar a uva para a produção de vinhos, né? É bastante levado em consideração, tá? Então, quanto mais elevada for essa temperatura, mais açúcar e menos concentração de ácido málico, consequentemente, menos acidez. Tá? A umidade relativa do ar, então, ela influencia nos aspectos fisiológicos, né? E também no aparecimento de doenças fúngicas, porque vai ter, quanto maior a umidade, né, vai ter mais doenças fúngicas nas plantas, tá? Então, regiões áridas, elas consomem grandes quantidades de água, devido a ter bastante energia solar, né? E o poder de secante da atmosfera. A precipitação, tá? A uva ela é muito resistente à seca,
porque ela tem um sistema radicular que é capaz de atingir grandes profundidades. Então, ela não vai sofrer tanto com a falta de água. Tá? O excesso de chuvas, então, quando associados a temperaturas elevadas, né, ela vai, então, ocorrer mais incidência de doenças. Tá? Porém, por ela ser resistente à seca, não significa que ela não precise de água. Tá? Quando se tem uma deficiência hídrica muito prolongada, ela vai provocar uma redução na produtividade e na qualidade da uva. Por isso que tem que, muitas vezes, em certas regiões, utilizar a irrigação, tá? Para suprir a falta de água para a uva. Tá? E outro fator climático é a velocidade dos ventos, né, que ventos muito fortes, eles vão provocar danos físicos, né, como quebrar os galhos, né, ou queda dos frutos, algo assim. Então, por isso que recomenda utilizar o sistema de quebra-vento, né, barreiras naturais, para estar impedindo o vento, a velocidade do vento, diretamente nas plantas, né, nas videiras. Bom, então, conhecendo, né, os fatores climáticos que interferem, né, na produção das videiras, então, como vamos realizar essas mudas para posteriormente implantar no local definitivo? Então, nós temos 3 jeitos, né, 3 métodos. Por semente, pé franco e porta-enxerto. Então, nós temos por semente, né, que é normal, né, utilizando a semente, como podemos ver na imagem. Em segundo, nós temos o pé franco, que é um método em que ele consiste no enraizamento direto da estaca da cultivar, que vai ser a produtora, sem o uso de porta-enxerto, tá? Então, não vai ter o uso do porta-enxerto. Já o porta-enxerto, então, o porta-enxerto, ele é uma porção da planta, né, uma parte da planta, que vai ser que forma o sistema radicular, né? E ele é utilizado quando as condições de solo são adversas ao desenvolvimento radicular da copa. Então, ele substitui, né, a raiz da copa. Tá? Na propagação do porta-enxerto, então, as estacas elas podem ser plantadas diretamente no local definitivo, né? Ou elas podem ser plantadas, cultivadas no viveiro, tá? Em tubetes, em sacos plásticos. Tá? A produção de mudas no viveiro, ela tem mais vantagem porque pode selecionar plantas com maiores qualidades, mais rigorosas, e depois serem levadas para o campo. Então, aqui nós temos o exemplo de porta-enxerto diretamente no campo, né? Aqui nós temos no viveiro, tá? Em que nós temos a copa, né? A variedade selecionada, e o porta-enxerto, né? Que é a raiz, então, para a copa, né? Que é a variedade selecionada que irá produzir e gerar frutos. Tá? Então, depois que preparou-se as mudas, né? Então, nós temos que preparar e ter uma correção do solo que vão receber essas mudas. Então, primeiro nós temos que limpar essa área, né? Para estar retirando restos culturais, plantas daninhas, né? Para estar
melhor essa área para fazer posteriormente a aração e a gradagem. A aração e a gradagem, né? E depois também fazer a sucagem para estar recebendo a adubação básica, né? A adubação de plantio, tá? Como podemos ver na imagem aqui. A abertura do sulco, né? Para estar recebendo essa adubação. Então, para estar corrigindo esse solo, é feito, então, primeiramente, uma análise do solo para ter a certeza que precisa se realizar a calagem ou não precisa, tá? Então, a calagem, ela tem como finalidade, então, eliminar alguns efeitos tóxicos de alguns elementos, né, que podem ser prejudiciais às plantas, como o alumínio e o manganês. E a calagem tem a finalidade de corrigir os teores de cálcio e magnésio do solo. Lembrando que o pH ideal para a cultura da videira deve estar próximo de 6. Tá? Então, por isso que é importante realizar análise de solo para verificar se precisa ou não fazer a calagem. O espaçamento, então, quando os terrenos, né, eles são mecanizáveis, depende das condições do produtor, né? Então, as distâncias entre as linhas de plantio devem ter pelo menos de 3 metros, tá? E as variedades de uvas de mesa que não têm sementes, eles recomendam uma distância mínima de 3 metros entre linhas de plantio também. Tá? E nós temos também algumas opções de espaçamentos, que podem ser 3x2, 3x2,5, 4x2, 3x3, 3,5x3 e 3x1 metro quando o plantio é adensado. Então, a videira, ela não pode ser cultivada sem algum sistema de condução. Por quê? Porque a videira, ela tem um hábito de crescimento do tipo trepador. Então, ela necessita de algum suporte, né, para ela estar expondo, né, ter uma melhor exposição de suas folhas à luminosidade para estar garantindo uma fotossíntese de qualidade, refletindo depois na produção. Então, o sistema de condução tem que ser bem escolhido, porque ele afeta no crescimento vegetativo da videira, na produtividade do vinhedo e na qualidade da uva e do vinho. Bom, então o sistema de espaldeira, né, ele é caracterizado pelo dossel vegetativo, ele ficar na forma vertical, tá, em que os ramos, então, eles são atados verticalmente aos fios que ficam no sistema de sustentação do vinhedo. O outro sistema, então, é conhecido como lira ou manjedoura, tá? Em que o sistema de condução, então, ele caracteriza por ter 2 cortinas, que são chamadas, em que nessas cortinas elas ficam inclinadas para fora e que tem os fios, né, de sustentação, os cordões, né, como na imagem, em que esses ramos vão crescendo sobre esses cordões, em que ficam mais expostos à luminosidade às folhas, realizando mais fotossíntese. O outro sistema, então, é a latada, conhecida como latada, em que o dossel vegetativo ele fica na forma horizontal, em que as varas elas são atadas horizontalmente aos fios do sistema de sustentação do vinhedo. E quais são as vantagens do sistema de latada? Então, ele proporciona um maior desenvolvimento de videiras mais vigorosas, permite que a área do dossel ela seja mais extensa,
que vai proporcionar depois maiores números de cachos de uvas, tendo então uma alta produtividade. E essa alta produtividade vai trazer boa rentabilidade econômica para o produtor. E é um sistema, então, de fácil adaptação à topografia das regiões cultivadas e fácil locomoção dos viticultores, né, durante as práticas que são realizadas na videira. Olá, dando continuidade no que a Tassiane estava falando, eu vou falar um pouquinho sobre sistema de condução. O principal sistema de condução da videira é o latada ou pérgola, que é aquele tradicional parreiral, aquele que possui o dossel vegetativo na horizontal, tendo plantas de 2 a 3 metros de distância. Ele possui muitas vantagens, mas também possui algumas desvantagens, como o custo de implantação e de manutenção são elevados, a posição do dossel vegetativo e dos frutos situados acima do trabalhador causa transtorno de práticas culturais, não é um sistema mais apropriado para a colheita mecanizada, tem um vigor e a posição horizontal das videiras que podem causar sombreamento e afetar a fertilidade das gemas e a qualidade da uva. Esse sombreamento também vai causar umidade, podendo trazer algumas doenças para a videira. E o sistema de sustentação, que tem que ser sólido por ser pesado. Alguns sistemas de irrigação. Os sistemas de irrigação são utilizados de acordo com os solos. Para os solos argilo-arenosos e argilosos, é usado gotejamento e por suco. E solos arenosos e areno-argilosos é microaspersão e aspersão. Esses são os sistemas de microaspersão e aspersão. E esse é o sistema de gotejamento e ao lado o sistema por suco, que é feito essas covas em volta dos pés de videira e posto água. Bom, temos também algumas podas que são importantes, tipo a poda de formação, que o seu objetivo é promover uma forma adequada à planta, de acordo com o sistema de condução utilizado, e é efetuada essa poda de formação cerca de 1 ano após o plantio das mudas. A formação da parte aérea da videira utiliza o sistema conhecido como a espinha de peixe, e a formação da parte aérea da planta tem um início quando o broto principal ultrapassa o arame do sistema de condução, como podemos ver aqui na imagem. Quando a planta chega no arame de cima, é feita essa poda, como na imagem E ali que mostra. Bom, também temos outro tipo de poda, que é a poda de produção, que pode ser realizada em qualquer época do ano, desde que seja depois da safra anterior, e tem um intervalo de tempo entre a colheita de um ciclo e a poda do ciclo seguinte de 30 a 60 dias, e consiste na eliminação do excesso de ramos retirados, que são aqueles ramos fracos, imaturos, doentes, com entre-nós curtos ou achatados, ou ainda mal posicionados. Aqui em algumas imagens, quando se tem muito ramo é feita essa poda, dá uma limpada na planta. E também temos algumas amarrações, que tem o objetivo principal de fixar os brotos nos arames, e temos no sistema de condução, que evita que sejam danificados, quebrem ou fiquem sobrepostos. É realizado logo após a poda, quando apresenta 40 centímetros de comprimento. E outra prática cultural é feito o raleio das bagas, que os cachos das variedades Itália e mutações Benitaca e Brasil, bem como de uvas sem sementes, apresenta cachos muito compactos, e comercialmente os cachos devem ser mediante, soltos, e o aumento do volume se dá pelo crescimento das bagas após o raleio. São 3 fases realizadas, que a fase A é a pré-floração, a fase B, fase de chumbinho, e a fase C, que é a fase de ervilha. Como podemos ver aqui na imagem, a fase A, pré-floração, é feito esse raleio com um pente,
A fase B e a fase C é feito raleio com a tesoura. Aqui está os instrumentos usados, o pente e a tesoura. Bom, também temos a desponta dos cachos, que consiste na remoção da parte apical do cacho após o pegamento dos frutos na fase de chumbinho, e a eliminação da dominância apical do engaço induz o maior desenvolvimento dos ombros, o que resulta na melhoria e forma do tamanho dos cachos. Antes da floração, tem a finalidade de aumentar o pegamento dos frutos e é indicado para variedades que apresentam desavinho, isto é, a dificuldade da fecundação e pegamento dos frutos. Aqui temos uma imagem e também é feito o anelamento. Esse anelamento é realizado uma remoção do anel na planta de 3 a 6 milímetros da casca do caule ou de ramos lenhosos, como braços e varas. O anelamento secciona o floema e interrompe o movimento de carboidratos para as raízes, acumulando fotoassimilados e hormônios na parte da planta acima da incisão. E os resultados esperados serão alcançados se a operação for realizada em plantas com idade superior de 3 a 4 anos da fase do ciclo vegetativo. É para aumentar o pegamento dos frutos quando realizados durante ou imediatamente após a floração, aumentar o tamanho das bagas quando realizados durante a fase de chumbinho e antecipar a maturação e melhorar a coloração dos frutos, quando a coloração de variedades rosadas ou pretas. Aqui tem o instrumento utilizado, que é a tesoura de poda, e na imagem A e B mostra a A é quando não é feito anelamento, que acontece o dreno tanto para o fruto quanto para a raiz, e quando é feito anelamento, o dreno só vai para a fruta. E a proteção dos cachos, que é realizada através de colocação de cobertura individual de plásticos e a realização do início da maturação ou amolecimento das bagas. Na imagem A é aquele famoso chapéu chinês, que é feito só a cobertura do cacho. E a foto ao lado é feito o revestimento do fruto com o saco de papel. Bom, falando agora sobre algumas pragas, temos a trips, que é a Selenotrips rubrosintes, que tem o dano que causa a queima e a queda parcial total das folhas. O maior dano é na floração dos frutos e quais se tornam depreciados para comercialização. E a raspadura na casca da baga, que transforma as áreas cicatrizadas do aspecto áspero, que vai causar grande impacto na hora de comercializar. O método de controle é facilitar a aeração dos cachos, eliminando plantas daninhas, hospedeiras e de parreiral. Aqui é a imagem da folha. A folha com essas manchas amareladas e meio esbranquiçadas, e o fruto com as cicatrizes. Bom, temos também a cochonilha, que é a Pseudococcus, que tem o dano que ele causa. Pode atacar os troncos, galhos, folhas, frutos, tornando as plantas definhadas, que enfraquece as plantas, causando a queda da produção, e pode transmitir virose. Favorece o desenvolvimento da fumagina, que deprecia o fruto, e a medida de controle é eliminar e retirar as áreas com os ramos atacados, fazer a utilização do óleo mineral, que é feito 2 aplicações com intervalo de 15 dias, que é o suficiente para o controle dessa praga. Aqui uma foto da cochonilha e o ataque dela no tronco. Bom, agora vou passar para minha colega Cristiane, que vai dar dando continuidade nas pragas. Eu vou estar dando continuidade ao trabalho. Vou estar falando agora um pouco sobre as pragas, sendo uma delas o ácaro branco, tendo alguns sintomas, danos e sintomas na planta da fruta da uva. O ácaro branco, ele acontece o encurtamento dos ramos, e porque ele tem uma alimentação contínua das folhas novas. Ele também acontece quando acontece em alta infestação, faz com que as folhas fiquem quebradiças e posteriormente elas caiam. Elas são importantes em folhas novas, tanto em mudas ou em portas enxertos, pois elas atravessam o desenvolvimento da planta e a formação da planta. Algumas medidas de controle que pode ser utilizado para essa praga
é a destruição de restos culturais, eliminação de plantas hospedeiras, adubação nitrogenada equilibrada. Outra praga que acontece que ataca a fruta da uva é o ácaro rajado. Ele tendo alguns sintomas como pequenas áreas cloróticas nas folhas, entre nervuras e depois necrosam. Na parte superior das folhas surgem tons avermelhados que correspondem a lesões, como vocês podem ver na imagem. Podem causar desfolhas e atacar os cachos, causando bronzeamento das bagas. Então, essa praga também ataca as bagas, não somente as folhas. As medidas de controle são idênticos ao do ácaro branco, porém, quando em alto ataque, pode utilizar os acaricidas. Agora eu vou estar falando um pouco sobre as principais doenças, sendo elas as principais doenças da videira a antracnose, o míldio ou mofo, o oídio, a escoriose, a podridão cinzenta do cacho, a fusariose, a podridão da uva madura, a morte descendente ou declínio e a mancha das folhas. Uma dessas doenças, sendo a antracnose, acontece alguns danos e sintomas, tanto nas folhas como nas bagas. Nas folhas acontecem manchas castanhas escuras e necróticas circulares tanto no limbo, no pecíolo e na nervura. Como a gente pode ver na primeira figura, essas manchas necróticas em toda a folha. Já nos ramos acontecem cancros profundos, logo ela seca e acontece a queda dos botões florais. Já nas bagas, acontecem lesões arredondadas, com bordas escuras. As medidas de controle que a gente pode adotar para essa doença são cultivares mais tolerantes, tratamentos de inverno, eliminação de restos culturais, podas e uma adubação equilibrada, quebra-ventos e fungicidas. Outra doença é o míldio ou mofo, também chamado de mofo. Alguns danos e sintomas do míldio. Nas partes superiores das folhas acontecem manchas encharcadas de verde claro, com uma frutificação do fungo na fase inferior. Após a necrose, acontece a queda dessas folhas e também dos botões florais. Também acontece a deformação e a podridão cinza das inflorescências, na cor marrom escura e com um aspecto escaldado nos ramos. Algumas medidas de controle que pode ser tomado para essa doença também pode ser utilizado cultivares tolerantes, arejamento, isolamento da copa, adubação equilibrada e fungicidas. Outra doença é o oídio, que acontece nas folhas, manchas foliares cloróticas difusas com frutificação acinzentada do fungo. Como dá para ver na primeira imagem, manchas de coloração acinzentada. Já nos ramos, as manchas irregulares de cor marrom. Algumas medidas que a gente pode tomar para essa doença são cultivares resistentes, adubação equilibrada de N, evitar alguns excessos, um bom manejo da copa, como uma poda verde e fungicida. Eu esqueci de comentar também que ela dá manchas irregulares no pecíolo e nas rachaduras das bagas. Outra doença é a escoriose, causando também manchas foliares cloróticas na borda e marrons no centro,
como a gente pode ver na primeira imagem, a deformação da folha e lesões alongadas e escoriações nos ramos. Como já pode ver na segunda imagem, as lesões alongadas nos ramos. Lesões necróticas circulares nos frutos e algumas medidas de controle para essa doença é a eliminação de restos culturais, as podas, que são muito importantes, a adubação equilibrada, o tratamento de inverno, o quebra-vento e os fungicidas. Eu citei só algumas doenças, não citei todas as doenças. E agora eu vou estar falando um pouco sobre colheita e pós-colheita. A colheita, ela pode ser feita manual ou mecanizada. Na hora da colheita, evitar horas mais quentes ou dias mais chuvosos. As horas mais quentes para evitar um pouco de perda de água e as horas mais chuvosas para evitar o excesso de água. A colheita manual é feita com tesouras de pontas arredondadas, que é uma tesoura específica para a colheita da uva, tentando evitar o máximo de número de bagas feridas. O acondicionamento dos cachos deve ser colocados um a um, não colocados de 2, de 3, para poder evitar esse esmagamento do fruto, para na hora que for para o mercado tá com uma aparência boa. Colocar sempre em caixas plásticas e mantê-los na sombra. Aqui tá a imagem, né, de várias pessoas aqui colhendo os frutos, né? Sempre atento ao onde vai ser feito o corte para poder evitar a perca da fruta. Aqui é a colheita mecanizada, que é numa área maior, né? Acredito que sempre que a utilização da colheita mecanizada, sempre para áreas maiores de cultivo. Aqui é a imagem de uma foto do transporte, como que é feito o transporte das caixas. E logo após a colheita, ele vai chegar num galpão de embalagem. Aqui algumas imagens das caixas. Nesse galpão vai ser feita a limpeza, a classificação e a embalagem. A limpeza é importante para poder estar tirando ali algumas frutas que estão muito imaturas ou estão com podridão ou com algum defeito muito grave, né? A classificação dela, que é para onde ela vai ser destinado, ou a classificação dela, se ela é uma uva branca, rosada ou preta, ou para que ela vai servir, ou para que ela vai ser destinada. E, posteriormente, a embalagem, que é essas embalagens mais comuns que a gente vê no mercado. E é isso. Obrigado pela atenção. Nosso grupo agradece.